Fala pessoal, nessa aula eu quero falar como eu vejo que a prescrição do treino de força ela tem sido feita de forma equivocada e apresentar a vocês um método CCD. Esse método ele é algo diferente, ele é algo que considera não somente a corrida, a prática da corrida, mas também o ser humano que o pratica. E ele vai fazer você repensar tudo o que você entende ou que você acha que entende sobre a prescrição de treino de força voltada para os seus alunos corredores. Hoje eu vou te ensinar a como montar um treino de força não só eficaz, tá? Não só que ele consiga alcançar o objetivo que você propôs, mas também que ele seja eficiente, que você faça isso da melhor forma possível, conseguindo alcançar os objetivos dos seus corredores, utilizando um método que é baseado em estudos científicos robustos e específicos sobre o treino de força e corredores. E não apenas isso, eu também vou te mostrar como diferenciar esses treinos de acordo com o padrão de corrida desse corredor. Não que você modifique o padrão de corrida desse corredor, mas que você modifique o seu treino de força que você vai prescrever para que ele se adeque ao padrão de corrida do seu corredor. Dessa forma, você consegue ser mais eficiente e dar mais prazer a esse corredor enquanto ele corre. Ao invés de ficar modificando mecânica, você vai modificar a capacidade desse corredor. Outra coisa, eu vou te ensinar o como periodizar esses treinos, pensando na prova e no objetivo que esse seu corredor te apresentou quando você conversou com ele. Mas você deve estar se perguntando assim, então quem é que se beneficia desse método? Quais profissionais que conseguem aplicar? Estudantes e professores de educação física e também fisioterapeutas e médicos que queiram ter uma ênfase maior em biomecânica da corrida e entender como o treino de força aplicado diretamente nas fases da corrida pode melhorar tanto o desempenho quanto o aparecimento de dores, são os profissionais que mais vão se beneficiar da aplicação do método CCD. Eu vou mostrar para vocês aqui alguns depoimentos de alguns corredores que eu tenho trabalhado aplicando esse método CCD na íntegra e tendo resultados muito bons. Como é, por exemplo, o caso que vocês vão ver aqui, ó, da Lívia, que ela veio para mim com uma série de dores no joelho, incapacitando ela de correr, e ela, em fevereiro, começou a aplicar esse método de treino de força, correndo ali em torno de 3 quilômetros na grama, e na terra batida, e em pouco tempo, agora, em maio, ela já conseguiu correr 18 quilômetros, inclusive com um tempo superior ao dela antes das lesões. Olha aqui, ó, duas imagens para vocês terem uma ideia. Da corrida dela de fevereiro e a outra da corrida dela de maio, agora bem recente, correndo 18 quilômetros, inclusive com um pace bem menor. Então, assim, outro exemplo bem clássico de alguns alunos meus é o caso da Julie, que ela veio para mim também com dores no quadril, de fratura por estresse no colo do fêmur, chegou para mim com uma vontade imensa de voltar a correr. Eu falei para ela que a gente ia aplicar o método CCD, então eu fiz uma avaliação, identifiquei diversos parâmetros e demandas de quem era a Julie, a corredora Julie, e com isso fizemos uma prescrição de treino voltada para as fases da corrida e pelos pilares do método CCD, e agora ela já está pronta para começar a correr, inclusive começamos a colocar ela para correr sem dores e vamos pensar em um plano de treino de aumento de volume, também aplicando de volta o método CCD. Mas então, essa é a minha realidade atual dos meus alunos de consultoria online e presencial, que buscam algum objetivo específico da corrida, seja eles completar alguma prova, como 5, 10, 21 e 42, ou como talvez melhorar o tempo de alguma prova que eles já tenham realizado, né? Então, diminuir o pace, melhorar a performance, reduzindo as chances de lesão. Mas nem sempre foi assim. Na época que eu era da academia, que eu fazia treinos de força, né, específicos para hipertrofia, para estética e qualidade de vida, muitas vezes chegava um corredor para querer um treino meu e eu aplicava justamente esses treinos genéricos nesse corredor. E o que acontecia? Muitas vezes eu aplicava um volume muito grande de treino de força numa fase em que ele não podia, numa fase em que ele estava com grande volume de corrida, e isso acabava deixando ele pesado, prejudicando, às vezes até gerando uma lesão por demanda muito grande. E aí, o que eu fiz? Eu falei assim, cara, eu preciso melhorar isso. Eu acabava ficando frustrado, eu frustrava os meus alunos, eu levava os meus alunos no caminho contrário do que eu queria. Em vez de melhorar a performance e reduzir lesão, às vezes eu aumentava a chance dele se machucar. Por ignorância minha de que devia ter alguma necessidade de especificar um treino de força voltado para esse corredor. Então, o que eu fiz? Eu busquei, eu estudei, e eu vi que existem
diversos ensaios clínicos randomizados, existem diversas revisões sistemáticas com meta-análise, né, que é uma estatística mais robusta dentro dessas revisões sistemáticas, que me mostraram que existia alguma especificidade, sim, dentro do treino de força desses corredores, e eu juntei isso com a minha experiência aplicando determinados métodos que eu via dentro desses estudos científicos e também alinhando com os objetivos específicos desses meus corredores. Com isso, eu potencializei não só a minha vontade de fazer os meus corredores evoluírem em performance, como eu também potencializei a performance desses corredores, diminuindo a chance deles se lesionarem e conseguindo fazer com que eles alcançassem as metas que eles tinham se propostos a fazer lá no início do treino. E se você ainda está em dúvida de que isso é necessário ou não, eu vou colocar aqui alguns possíveis erros que eu vejo muitas pessoas cometerem ao prescrever um treino de força voltado para a corrida, sem se ligar que estão cometendo esses erros. Quer ver um deles? Você não pode prescrever um treino de força voltado para um corredor se você nem sabe qual é o tipo de contato inicial que ele tem. E aí, às vezes, você pergunta até para ele qual é o tipo de contato, mas você sabia que muitos dos corredores, cerca de 30% deles, não sabem exatamente qual é o padrão de contato? Então, não dá para confiar no seu corredor a partir do contato que ele faz. Você tem que medir esse contato. E isso é uma das coisas que a gente fala bastante dentro do método CCD. Agora, vamos entender um pouco mais por que esse contato ele é tão importante. Existem evidências já mostrando que você tem diferenças entre demandas dos corredores que entram com o calcanhar e corredores que entram com o antepé. Então eu vou fazer um treino global, um treino globalzão que englobe tanto os corredores de retropé quanto os corredores de antepé. Beleza, vamos lá, vamos pensar o seguinte: você vai ter que fazer um treino que vai englobar quadríceps, posterior de coxa, glúteo máximo, glúteo médio, gastrocnêmio, solear. É isso mesmo, gastrocnêmio e solear. Você sabia que o mesmo exercício não trabalha os dois de forma equivalente e que você precisa de exercícios específicos para cada um deles? Outra coisa, musculatura intrínseca do pé. Não é viagem pensar nisso, não. Existem estudos mostrando que a musculatura intrínseca do pé é extremamente relevante para reduzir a chance de lesão desse corredor. Mas também não é todo mundo que precisa. Você sabe identificar quem precisa? Outro ponto que é importante também: core, resistência core, e não simplesmente força core, equilíbrio, potência, dois músculos que às vezes são negligenciados e que são muito importantes, tibial anterior e tibial posterior, mas que na verdade você precisa trabalhar eles de forma específica, não só de cadeia aberta, mas também em cadeia fechada, e existem exercícios bem específicos para isso que nem todo mundo conhece. Agora pensa só, você vai montar tudo isso num mesmo treino. Quanto tempo esse seu corredor vai ficar treinando? Além do tempo que ele vai ter que despender para treinar, imagina a quantidade de volume que você está colocando dentro desse treino. Será que esse volume ele não vai competir com o volume específico de corrida dele, que é uma coisa que me afligia muito na minha época, que eu às vezes exagerava num volume de treino e acabava competindo de forma drástica com o volume de corrida desse meu corredor? Então, ou seja, existe muita coisa para ser abordada dentro de um método voltado para um treino de força específico para as fases da corrida. Outro ponto que é interessante de pensar é a cadência do corredor. Eu vejo muita gente falando nas mídias sociais que a cadência ela é importante porque por causa disso, por causa daquilo, mas na verdade ela tem sim a importância e é muito importante. Mas a importância dela não é um número específico, tem que ser acima de 170, entre 170 e 180. Não, não, esquece isso, esquece o número. O que você tem que entender é se esse número ele é muito baixo ou muito alto. Porque se ele for muito baixo, alguns músculos específicos vão ter uma demanda maior. E é importante que dentro do seu treino de força voltado para a corrida, você planeje que essas musculaturas tenham um volume de treino maior. Agora, quando essa cadência ela é muito mais alta, a demanda para esses músculos ela é menor, mas ela aumenta para outros músculos, porque esses outros músculos vão ser mais recrutados para a fase de propulsão, por exemplo. Você sabia que tem fases diferentes na corrida? Que a cadência mais baixa vai afetar principalmente as fases de resposta à carga e que uma cadência mais alta vai afetar principalmente as fases de propulsão? Olha só que informação interessante.
E agora eu falo com vocês assim, como? Como que você pensa hoje em prescrever um treino de força voltados para os corredores, ignorando todas essas variáveis? Você já parou para pensar nisso? É muito importante que a gente entenda justamente essas variáveis e, a partir daí, a gente vai priorizar um treino de força para cada um dos momentos desse nosso corredor. E é entendendo também em que momento que esse nosso corredor está em relação a um período alvo de prova, que nós vamos moldar o volume de treino. Será que esse corredor ele está num período de base em relação à prescrição de treino de corrida, em que eu posso trabalhar com um volume mais alto? Ou ele está muito próximo de uma prova-alvo e aí eu preciso maneirar nesse meu volume para não competir? Todas essas informações fazem parte dos três pilares do método CCD. O primeiro pilar é o padrão de contato inicial. Nesse pilar, nós temos o quê? A principal demanda na fase de resposta à carga. Se ele entra com o calcanhar, a gente vai ter um grupo muscular que vai ser muito exigido. E se ele entra com o médio pé, esse grupo ele acaba sendo pouco exigido e outro grupo vai ter uma demanda bem maior. Então, o primordial dentro de uma prescrição de treino de força voltado para a corrida, para esse corredor, é entender qual é o padrão de contato inicial que ele tem. Isso vai ajudar bastante a montar o treino de força voltado para essas fases. O segundo pilar é justamente a cadência. Por quê? Porque ela vai nos dar uma noção geral de que momento tem maior demanda e que momento tem menor demanda. E se essa demanda geral da corrida ela é muito alta ou muito baixa. Isso vai fazer com que você tenha uma noção exata de quanto de volume de treino que você precisa dar para cada um dos músculos que atuam nas fases da corrida. E o terceiro pilar é justamente entender quem é esse corredor, o como ele está hoje e o como ele precisa estar no momento do objetivo que ele quer. Então, ele tem uma prova daqui a 6 semanas ou ele tem uma prova daqui a 20 semanas? Isso vai modificar drasticamente também a forma como você vai montar essa periodização. Será que você vai ter tempo para criar mesociclos importantes de base, específico e polimento? Ou será que algum desses mesociclos vai ficar prejudicado por conta de uma proximidade muito grande da prova-alvo que ele tem? Ah, mas está muito próximo. E aí, o que que eu faço, Gabriel? Eu não consigo aplicar o método inteiro. Você consegue sim mostrar para ele que é importante cada uma das fases do método, e é por isso que você vai pular determinadas etapas para alcançar o objetivo-alvo da prova que está chegando. Então, esses são os três pilares do método CCD. Agora, vamos ver como é que isso funciona na prática. Na prática, eu tenho o seguinte: imaginem dois corredores. Um corredor em que eu vou chamar ele de João. Ele está há 20 semanas de uma prova. Ele é corredor de retropé e não tem nenhum tipo de lesão prévia ou dor. E eu tenho a Renata, que está há 6 semanas de uma prova, ou seja, muito próxima da prova-alvo dela. E que ela corre com um antepé e ela tem um histórico de lesão no tendão calcâneo. Percebam, são completamente diferentes. São perfis totalmente diferentes. Com o método CCD, a gente consegue ajustar esses dois treinos de forma mais precisa, garantindo que cada um desses corredores realize um treino específico, otimizando assim os seus resultados. O João, que está há 20 semanas da prova, ele tem muito mais tempo. Então, a gente consegue utilizar um período dessas semanas para fazer uma base de força, trabalhar ele de força estrutural. Depois, ajustar um outro período de semanas para trabalhar de forma mais específica, com movimentos mais específicos voltados para a corrida, com força específica voltada para a corrida. A Renata, a gente já não vai ter esse tempo todo. A gente precisa entender muito mais do importante é entender quem é a Renata hoje, quais são os principais déficits dela, para a gente conseguir deixar o treino dela muito eficiente, para que a gente não bote um volume muito grande aonde não tem necessidade. E isso só é possível se eu conseguir identificar cada uma das fases da corrida e qual é a demanda muscular e articular de cada uma dessas fases da corrida. O João, por correr com o retropé, ele vai ter uma demanda muito mais alta onde? Em joelho,
em canela. Já a Renata, ela vai ter uma ênfase, uma demanda muito maior na região de tornozelo, musculatura intrínseca do pé, a parte ali do coxim dos metatarsos. Então, percebam, não dá para a gente fazer o mesmo treino para os dois. Não só por conta do tempo, mas também por conta do tipo de corrida e, mais importante ainda, a Renata tem uma lesão prévia. Então, eu preciso entender se essa lesão prévia de tendão calcâneo gerou ou não alguma repercussão. Porque, por mais que ela não tenha dor, já existem evidências mostrando que uma lesão prévia ela tende a modificar diversas formas, diversos padrões de movimento, aumentando ou diminuindo a variabilidade daquele padrão que ela tinha anteriormente. Então, tudo isso aumenta, assim, a demanda que a Renata tem em relação ao João. Então, percebam, um treino global está fora de cogitação para esses dois corredores. Agora que você entendeu um pouco mais sobre o método CCD, com esses exemplos, e a importância da aplicação desse método para os nossos corredores, eu convido você a participar do meu curso completo, o que é um curso online com aulas detalhadas sobre cada uma dessas fases, desses pilares do método CCD. Você terá acesso a vídeos, exemplos práticos, estudos de caso e poderá esclarecer as dúvidas diretamente comigo via grupo de WhatsApp. Mas um pensamento que pode passar pela sua cabeça é que eu estou exagerando. Por que esse método ele é importante para você? Né? Essa deve ser uma das perguntas que você está se fazendo. Você ainda não me convenceu, Gabriel. Bom, então se eu ainda não te convenci com esses argumentos que eu falei até agora, eu vou te falar outros argumentos. Você já parou para pensar que a corrida é um dos esportes que mais gera lesão? Inclusive, a incidência de lesões que você tem na corrida, ela é muito maior do que vôlei, futebol, basquete, crossfit. E um dos motivos para isso é justamente o negligenciamento do quanto é importante um treino de força voltado específico para a corrida. Um treino de força genérico acaba não gerando as adaptações que você precisa, que o seu corredor precisa para a corrida. Então pode parecer exagero, mas pensa só, e se o seu aluno ele se machuca? O que isso acarreta para você? Você já parou para pensar? Dentro da sua cartela de alunos, se você tem alguns corredores, se eles começam a se machucar, o como isso afeta o seu dia a dia? É difícil, né? Pensa o seguinte: se você não sabe nem quais são as fases da corrida, como é que você vai prescrever um treino voltado para um corredor? Se você não sabe a diferença entre uma corrida de calcanhar e ponta do pé, se você não sabe quais são as demandas musculares de uma cadência mais alta e mais baixa, como é que você vai identificar quais músculos que precisam trabalhar durante o treino de força? Consegue entender o quão absurdo é essa prescrição de treino genérica? Pensa só nessa situação. A incidência de lesões na corrida, ela supera 15% em corredores iniciantes. E esse público vem aumentando consideravelmente. A gente vê isso, inclusive, nas pesquisas, que as pesquisas, cada vez mais, elas procuram entender como é que repercute as lesões em corredores iniciantes. E isso mostra que dentro de uma cartela de 100 alunos, por exemplo, ao longo do tempo, 15 deles vão se machucar e podem não voltar para você. Outra informação interessante é que, dependendo da lesão, esse cara tende a ficar de 3 a 4 meses no estaleiro. Agora imagina você de 3 a 4 meses sem aquele aluno, sem aquela renda, sem aquela verba que você estava se planejando. Olha o quão prejudicial isso pode ser para o seu dia a dia. Então, eu quero que vocês entendam que o treino de força, baseado nas fases da corrida, específico para esses corredores, ele pode reduzir em até 50% a quantidade de pessoas que vão se machucar durante a prática de corrida. Então, se em teoria 100 alunos, 15 sairiam por lesão, você tem uma queda aí para 7. Olha só o quanto isso reduz de déficit no seu orçamento ao longo de um tempo. E é por isso que eu tenho trabalhado bastante com esses corredores, porque eu tenho alcançado resultados muito interessantes. E um deles é o resultado do Lucas, como vocês podem ver aqui. O Lucas é um cara mais metódico, que gosta bastante de entender o processo. Então, desde o início, eu expliquei para ele o método, eu falei tudo o que eu ia fazer. E ele, nesse depoimento, comenta que é justamente isso que mostrou que eu era diferente dos outros, que a minha consultoria ela poderia ter resultados diferentes. E não foi surpresa nenhuma para ele, depois que ele começou a ver resultados muito rápidos. Em 1, 2 meses,
as coisas começaram a mudar. Ele começou a ter força, ele começou a ter capacidade de realizar as atividades dele. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Olha como é importante uma boa impressão para o seu aluno quando você apresenta para ele que você tem um passo a passo a seguir, que tem todo de um planejamento ao longo do processo até chegar no objetivo final da prova de corrida dele. E sabe o que que você ainda acaba ganhando quando você se inscreve no curso do Método CCD, além de todas as aulas e tudo isso que eu já falei? Vocês ganham uma aula bônus com o Rafa Lund, que é o personal das estrelas, um personal de grandíssima influência no Brasil todo na parte de captação e venda e retenção de clientes. Outro ponto muito legal é uma aula bônus com o Renato Massaferi, que ele vai falar bastante sobre carga de treinamento e o como essa variável ela se relaciona com as outras variáveis de treinamento. O como você pode periodizar da melhor forma possível para adequar a carga de treino de força com a carga de treino que o seu corredor vai ter específica da corrida. Quando você começar a aplicar o método CCD, você vai ver uma diferença gritante no desempenho dos seus corredores, na redução de risco de lesão que eles vão ter, e você vai começar a explicar e entender com propriedade a forma de como prescrever um treino de força voltado para as fases da corrida, minimizando assim as chances do seu corredor se lesionar e aumentando em eficiência essa prescrição. Eu tenho tanta certeza que você vai amar esse método, esse curso desse método, que eu ofereço ainda uma garantia de 7 dias. Você pode entrar, conferir todo o material que você vai ter à sua disposição e ver se realmente é o que você imaginou. E aí, se você entender que isso não é o que você queria, você pode pedir o seu dinheiro de volta que a gente devolve sem problemas nenhum. Você está animado com isso? Cara, eu tô super animado. Eu quero te encontrar nas próximas aulas, tá? Venha comigo nesse mundo do método CCD. Vamos juntos transformar a forma como as pessoas estão prescrevendo o treino de força voltado para a corrida. Clica aqui, te vejo na próxima aula.